Bom, pessoal, como estamos falando de matemática, matemática computacional, no caso, nada como falar das aplicações tecnológicas que a gente pode dar para a matemática, certo? Então, a matemática, como muitos sabem, é um fator muito importante para a criação dos primeiros computadores e principalmente para o desenvolvimento de todas as ciências, todas as tecnologias atuais, certo? Então, antigamente, antes de existir os computadores do jeito que eles são hoje em dia, os matemáticos, ou seja, as pessoas que se formavam em matemática, eles tinham um determinado cargo lá que se chamava computadores, ou seja, computadores ou computador, no caso, que eram os caras que trabalhavam na parte de cálculo, análise, então, análise de dados, no caso. Então, os computadores, ou seja, o cargo computador, era um emprego aonde você fazia esses processos que hoje em dia não precisa mais fazer, que hoje em dia a gente consegue fazer diretamente no computador de uma forma muito fácil. Então, o nome computador para a máquina física, para a máquina que a gente tem hoje em dia, seria uma referência dessa profissão, computador, certo? Que na verdade eram os matemáticos. E como eu mencionei, a análise de dados é um fator bem importante dentro da matemática e principalmente dentro da computação, das tecnologias. Como eu coloquei aqui, com o computador, com uma ferramenta tecnológica, a gente consegue fazer planilhas que automatizam o nosso trabalho. Dentro das planilhas, a gente consegue fazer cálculos, criar gráficos, trabalhar com logística, mexer com geometria e fazendo programas, coisas mais avançadas, a gente consegue trabalhar com redes neurais, criando inteligências artificiais, que é uma coisa muito fantástica, muito maravilhosa. Certo, pessoal? Então, as aplicações tecnológicas da matemática, como eu coloquei aqui no Como Ensinar Matemática, que é um pouquinho sobre a situação atual da nossa sociedade, tem até umas referências de alguns artigos, mas a ideia base desse artigo, voltado para o que a gente está aprendendo agora, são as ferramentas tecnológicas que a gente pode usar para ensinar matemática. Tipo, as tecnologias que a gente pode usar são programas educativos como softwares e jogos educativos, jogos eletrônicos, tanto os jogos educativos como os jogos de estratégias. Vemos aí Minecraft, GTA, dá para fazer muita estratégia. Então, jogos que influenciam a estratégia, influenciam a criatividade, são jogos muito importantes para a lógica matemática em si. Planilhas eletrônicas, como eu mencionei anteriormente, calculadoras, linguagem de programação é muito importante para a gente desenvolver esse conhecimento da lógica. E como a gente aprende a linguagem, a gente desenvolve o conhecimento da lógica matemática, e desenvolvendo o conhecimento da lógica, a gente consegue aprender mais e mais. Então, dá para ver que a tecnologia e a matemática estão realmente muito juntas, muito vinculadas entre si, certo? E daí umas coisas que eu coloquei aqui, de conteúdos para desenvolver o aprendizado de matemática na lógica, seria, na tecnologia no caso, seria a lógica matemática, para a gente interpretar algoritmo, fazer processo de execução, criar programas, a parte de programação mesmo. Espaço e forma, uma coisa de geometria muito importante, porque a partir dos computadores a gente consegue criar gráfico, fazer essas coisas que na mão seria uma coisa muito difícil. Tratamento de informação, estatística, probabilidade, funções, operações. Então, uma planilha, ela retrata muito bem como a matemática pode ser aplicada na informática. Números e operações. Enfim, isso é aplicado em qualquer área. Tanto planilhas como programação, a gente consegue aplicar contas que automatizam o nosso trabalho, certo? E oportunidades de ensino que eu coloquei aqui é basicamente a gente falar sobre a propriedade de figuras sólidas, plana, voltando para esse conteúdo aqui de geometria. A gente consegue falar sobre como construir um gráfico no computador, como validar, explorar cálculos numéricos sem a gente precisar fazer na mão. O computador mostra tudo pra gente, passo a passo, existem vários programas que nos ajudam a fazer isso, certo? E diversas outras coisas, construção de tabela,
matemática em aplicações práticas, tipo jogos e lógica, enfim. E eu também tenho um artigo sobre aplicações tecnológicas, onde eu falo aonde a gente poderia aplicar a matemática. Que basicamente eu disse aqui que é o que está escrito aqui, sobre essas tecnologias, esses conteúdos que a gente vai aplicar, certo? E também as aplicações tecnológicas fala bastante sobre o nosso curso, que é Matemática Computacional, aonde esse livro aqui, Matemática com Aplicações Tecnológicas, é o livro base que eu estou utilizando para construir o nosso curso, certo? Daí eu dou referência a mais alguns links, o que é matemática, que hoje a gente já falou no vídeo anterior, fundamentos matemáticos, conjuntos numéricos e potências. Certo, pessoal? Então, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. A matemática, ela tem uma grande aplicação na tecnologia, porque basicamente qualquer processo autônomo, qualquer desenvoltura que a gente queira fazer dentro da tecnologia, alguma coisa para deixar o nosso aprendizado mais fácil, pode ser aplicado com a matemática. Então, se a gente quer criar gráficos, quer fazer coisas bem avançadas, a gente usa a matemática, a tecnologia, um pouquinho de paciência e estuda, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, certo? Sobre como já aplicar a matemática na tecnologia. Eu sei que essas duas aulas foram bem teóricas, só que é bom vocês terem essa teoria, ler os artigos que eu estou deixando aí para vocês e nas próximas aulas a gente começa a praticar de verdade, mas sem essa base é realmente impossível a gente avançar, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar. Até o próximo vídeo. Falou!